Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual virtual. Mais uma vez, com gratidão, com alegria, que nós nos reunimos nesse canal para recebermos as bênçãos do passe. Essas bênçãos que são direcionadas para cada um de nós que nos conectamos nesse horário ou no horário que for mais conveniente, para que essa equipe amiga possa nos trazer tudo o que nós necessitamos. E para isso, nós vamos fazer a nossa ligação com essa equipe espiritual pela nossa prece. A prece, que é esse veículo do pensamento, que irá nos conectar a essa espiritualidade amiga, e é através desse nosso chamado que eles vêm até onde nós estamos. Por isso, nós vamos nos unindo num só pensamento e coração, desejando ardentemente que Jesus esteja presente em nosso lar, no local de trabalho, enfim, onde quer que nós estejamos, que nós possamos receber todo o fortalecimento e o amparo dessa assistência, que esses amigos queridos estejam ao nosso lado e analisando as nossas dificuldades, as nossas necessidades, que nós possamos receber o alívio que nós necessitamos, o fortalecimento para nossa mente, que nós possamos ter pensamentos positivos, que possamos confiar em Deus nesse amparo divino, mas confiar de que nós já somos capazes de mudar o nosso pensamento, de que nós somos capazes já de receber todas essas energias benéficas. E é por isso que nós estamos aqui, Jesus, porque nós precisamos do seu amparo, nós precisamos da sua luz para continuarmos firmes nessa caminhada de tanto aprendizado, para que nós possamos sentir a sua presença e sentir a fé e nossa força para vencermos as dificuldades, os problemas, todas essas situações tão difíceis que aparecem em nossa vida. Que nós possamos confiar que todos os momentos difíceis vão passar, porque junto da Sua presença, Senhor, nós somos mais fortes. E a vontade do Pai é que nós sejamos firmes e felizes. E é por isso que nós precisamos dos Seus ensinamentos, que é o Teu Evangelho que nos fortalece a perseverar, a tomar atitudes mais adequadas, para que possamos seguir em frente. E assim, Jesus, junto da tua equipe espiritual, que nós possamos permanecer fortalecidos durante toda a nossa vida e especialmente nesses momentos onde nós estamos aqui unidos para recebermos essa assistência espiritual. Que assim seja, e com todo esse nosso amor e carinho, nós vamos envolvendo a Florinda, para que ela sinta o amparo dessa equipe espiritual, dando sustentação, para que ela nos conduza nas reflexões do Evangelho de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Olá, todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. E hoje nós vamos falar uma pequena frase de Jesus que está em Mateus, no capítulo 20, versículos 26 a 28. Lá, Jesus diz essa frase, olha que frase simbólica. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. A fala toda de Jesus diz assim: quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo, tal como o Filho do Homem, que é Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha que frase que nos convida a olharmos as nossas atitudes quando a gente se preocupa muito com a aparência, né? A nossa sociedade, ela valoriza muito a aparência, valoriza o sucesso, a fama, ser reconhecido, né? Desde cedo, nós somos, as crianças em geral, né, são incentivadas a competir, a conquistar posições de destaque, ganhar sempre um jogo, uma luta que seja de esporte. É para ser assim, mas só que nós, muitas vezes, nos enfraquecemos quando a gente não consegue isso, né?
Então a gente está sempre buscando a aprovação. Nas redes sociais, por exemplo, né, que é tão comum hoje, né? O valor das pessoas está pelo número de elogios que ele recebe, pela quantidade de seguidores, pelas curtidas e todos aqueles manifestações que são recebidas ali, né? No entanto, olha, Jesus vem com essa lógica completamente diferente. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. E nós fugimos de servir, né? Quase sempre. Enquanto o mundo ensina que o maior é quem manda, quem possui mais poder, quem tem mais influência, Jesus fala justamente o contrário. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. E essa proposta de Jesus de 2000 anos atrás, ela continua mais atual do que nunca. E só para a gente recordar essa fala de Jesus de quase 2000 anos atrás, o contexto dessa fala de Jesus se referia a uma situação em que a Maria, que não era a Maria mãe dele, era a Maria de mulher de Zebedeu, era mãe de dois apóstolos, João e Tiago. Ela era casada com Zebedeu, tinha esses dois filhos, e eles moravam próximo de Jesus ali, né? E como toda mãe, né, ela foi interceder com Jesus em favor dos filhos dela, do Tiago e do João. E ela chegou para Jesus e falou que gostaria que no reino dos céus, porque eles achavam que ia ser um reinado que ia acontecer, que era um reino de matéria, da terra. Então ela queria que os dois filhos assentassem ao lado de Jesus, um do lado esquerdo, o outro do lado direito, ou seja, como assessores diretos de Jesus, privilegiados. Na inocência de mãe, né? Ela estava pedindo, ela também não estava entendendo muito, né? Para eles era difícil, né? Entender o que Jesus estava dizendo. E aí Jesus disse: mulher, você não sabe o que você está pedindo, né? Porque será que eles estão preparados para sorver o mesmo cálice que eu vou eh, sorver? Ou seja, a missão de Jesus era realmente morrer crucificado, né? Mas aí Jesus percebeu que os discípulos carregavam essa ideia de um reino de glórias materiais, terrenas, posições de destaque, como se fosse um reino da terra mesmo. E quando ele percebeu esse pedido, essa discussão, esse desejo de superioridade, de se aparecer mais, Jesus então vem e fala essa frase: os governantes dominam os seus povos, mas entre vós não será assim. Porque não era um reino de domínio, de poder, de política. Era um reino de trazer conceitos diferentes, conceitos do espírito, da evolução espiritual, completamente oposto das glórias terrenas, né? Mas Jesus não condena, jamais ele condenou o desejo de nós crescermos, realizarmos grandes coisas, grandes conquistas. O que Jesus traz aqui nada mais é do que o conceito dessa grandeza. O que é realmente essa grandeza? Para Jesus, a grandeza maior, de mais glória, não está em ser servido, né? Como um rei sentado no seu trono, com os assessores todos dele servindo, né? Mas para Jesus não era importante ser servido, e sim servir. Foi o que ele fez o tempo inteiro. Jesus, como espírito iluminado, puro, o maior espírito que esteve entre nós aqui na Terra, ele veio trazendo essa lição de amor, é, da grandeza de você servir, da sua capacidade de servir. Jesus nunca ensinou alguma coisa que não pudesse dar certo, ou que não pudesse ser experienciado por nós, ser vivido por nós. Tudo que ele ensinou dá certo na nossa vida. Nós podemos testar, fazer, que vai dar certo. Então, nunca ele ensinou algo impossível de nós realizarmos. Jamais. E Jesus mostrou tudo isso para os discípulos.
Olha a cena do lava-pés, né? Aquele episódio após a ceia ali que ele foi, pegou a toalha, uma bacia, que era o serviço mais humilde que tinha ali da época. Geralmente eram os escravos que faziam, as mulheres que faziam, né? Esse serviço. Porque lá eles andavam com sandálias e era um lugar de muita poeira, né? De muito calcário, muita pedra, e os pés estavam sempre sujos, né? Então, esse serviço de lavar os pés eram feito pelas mulheres ou pelos escravos. Então, Jesus, querendo demonstrar o valor de servir, o valor dos pequenos serviços que nós desprezamos, olhamos de lado, de cara feia, empurramos para frente porque não queremos fazer, ele vai, pega a bacia, pega a toalha, a água e lava os pés dos discípulos. Embora ele fosse mestre, perfeito, puro, elevado, né? Com autoridade espiritual, que ninguém na Terra teve jamais essa autoridade espiritual que ele teve. Ele foi lá e fez esse serviço de forma simples, humilde. Pedro até se incomodou com isso, né? E falou: Não, o senhor não vai lavar os meus pés. Ele falou: Se eu não lavar, você não é digno da minha missão aqui, né? Ele quis dizer isso, né? Então ele falou: Tá bom. Então você não só vai lavar os pés, mas também a cabeça, que a cabeça era a parte considerada a parte nobre, né? E Jesus podia escolher todas as glórias que ele quisesse, mas ele não. Ele escolheu sempre o caminho da humildade, sempre o caminho da simplicidade. Olha, ele nasceu numa manjedoura, no meio dos animais, porque a cidade estava lotada, não havia vagas para nada, e a Maria se acomodou numa estrebaria para ter o seu bebê. Jesus nasceu de uma forma extremamente simples. E ele que tinha tudo para ter um trono realmente, de ser servido, porque ele é um espírito puro, com autoridade espiritual, governador da terra, veio nessa situação. E pelo contrário, né? O Jesus o tempo inteiro mostrou que a humildade é o caminho, não é você ser rebaixado, subserviente, ser explorado. Não, não é isso que Jesus prega. Ele prega a simplicidade de você viver com humildade, sem arrogância, sem orgulho. Desde o seu nascimento, a sua vida inteira foi dedicada à humildade. E a morte dele foi um ato de amor por toda a nossa humanidade. Até hoje nós carregamos, né, o impacto da morte de Jesus. E Jesus, o tempo inteiro da sua missão aqui, ele nos ensina que nenhum serviço é prejudicial, nenhuma obra que nós fazemos em favor das pessoas com humildade é prejudicial ao nosso espírito. Ao contrário, Jesus enfatizou sempre que qualquer serviço que nós fizermos de boa vontade para as outras pessoas e também para nós mesmos engrandece o nosso espírito. Olha que maravilha, né? E Jesus, então, como sendo modelo, guia da humanidade, por que que ele tem esse título? Porque ele soube, olha só, soube transformar o amor que ele tinha e tem por nós em ação. Então, é agir dentro desse amor. Não é ficar só na contemplação ou só estudando o evangelho, é na ação. Ação sempre, não é só um dia, é constante. Então, nós temos que estar servindo o tempo inteiro. Mas servindo quem? As oportunidades que aparecem para nós servirmos dentro da nossa casa, mas nós não queremos fazer muitas vezes aquelas tarefas que são insignificantes ou então não são valorizadas, né? Mesmo o serviço doméstico, olha, Jesus foi lá e pegou a bacia, encheu de água, pegou uma toalha, não ficou esperando alguém trazer isso para ele. Ele foi lá e fez, pegou e fez a ação. Então, esse ato de lavar os pés, ele não é somente um ato ali
maquinalmente lavou os pés. Não, ele é profundamente simbólico. Daria aqui um estudo o tempo inteiro aqui, né? Só dessa passagem. Por quê? Porque o problema aparece quando nós agimos para receber aplausos. Então, nós não queremos um serviço que ninguém reconhece, não queremos lavar os pés de ninguém, não literalmente, mas simbolicamente falando, né? A gente quer que o nosso ego seja valorizado o tempo inteiro. O que que é isso? Orgulho, vaidade. Então, não é o ato de lavar os pés, e sim a disposição de ir lá e fazer o que ninguém quer fazer. Olha, o André Luiz, no livro Nosso Lar, ele relata, né, as experiências pós-morte dele, que depois que ele ficou adaptado lá no mundo espiritual, estava ainda em adaptação. E ele era médico, né? Então ele ficou esperando que ele fosse chamado para atuar como médico ali. Mas ao contrário, ele ficou de lado, os enfermeiros fazendo o atendimento das pessoas necessitadas, alguns passando mal, e o André Luiz foi limpar o vômito de uma das pessoas. Ele catou lá o pano e tal e foi fazer essa limpeza. Ele era médico. Então, ele buscava a valorização da sua profissão, ok, mas ele queria era que o ego dele fosse alimentado. Vaidade e orgulho, né? Então, constantemente nós buscamos isso, sermos elogiados, termos razão, ser centro de atenções. Só o que nós falamos está correto. Recebemos agradecimentos, recompensas imediatas por qualquer coisa que a gente faça, por mais simples que seja essa coisa, nós queremos recompensa imediata. E que se alguém não agradecer, nós já achamos, que a pessoa é ingrata. E vem Jesus ainda e nos convida a essa reflexão. Será que nós estamos servindo por amor ou apenas para sermos reconhecidos? Isso quando nós nem servimos, né? Será que nós fazemos essas coisas, as nossas tarefas, com raiva, às vezes xingando, batendo as coisas, ou então com uma vontade, achando que ninguém vai reconhecer, e às vezes ninguém reconhece mesmo, nem agradece, mas o importante não é isso. O importante é a nossa atitude na manifestação daquele amor que você está dedicando a alguma coisa ou a alguém. Ou algo. Então, muitas vezes, o trabalho valioso para a espiritualidade, para o nosso espírito, ninguém vê. É o trabalho silencioso, que não tem rede social, que não tem reconhecimento, que ninguém percebe, ninguém nem agradece. Olha o trabalho de uma mãe. As mães falam, né? Vocês, a mãe cuidando dos filhos, de um bebê, 24 horas por dia, o Zinho depende dela. E ela está lá se dedicando. Aquele voluntário que vai ali, trabalha numa sopa, no atendimento ao pessoal idoso, ou pessoal de rua, ou crianças carentes, qualquer tipo. É um voluntário anônimo, ninguém reconhece, ninguém agradece, ninguém nem registra a presença dele. Mas a sua ação está sendo sentida ali. Ele está fazendo a sopa, está fazendo o atendimento, enfim, qualquer tipo, né? Um trabalhador honesto que sai de manhã, vai fazer a sua tarefa, ok, ele ganha seu salário, mas ele poderia ganhar o salário xingando, fazendo de má vontade, mal feito. Ao contrário, aquele que vai, pega a sua condução, vai para o seu trabalho, faz o trabalho direito, né, de boa vontade, correto, ele tem um diferencial dentro de si. E não é para as pessoas, é para ele mesmo. Aquele amigo que consola aquele outro que está depressivo, em luto, ou então que passou por uma dificuldade, que às vezes você nem precisa falar nada, basta somente você acolher a pessoa que é necessitada ali de um afeto, que você ouça o desabafo dela, que você acolha
o luto, o sentimento que ela está passando naquele momento, né? Então, essa pessoa, às vezes, que perdoa uma ofensa recebida de outra, em silêncio, também está praticando o serviço cristão, o serviço de caridade. Olha quanta coisa nós podemos fazer no silêncio dos nossos corações, no silêncio, eh, dos pensamentos, da fala, sem divulgar nada, quietinhos, né? Então, os espíritos nos ensinam também sobre a importância desse servir. Porque todos nós estamos aqui na Terra para crescermos espiritualmente. Então, essa disposição de humildade, de servir, de botar o amor em ação, ela vai fazer com que nós cresçamos espiritualmente. E quando nós crescemos espiritualmente, quando nós aumentamos, a vibração do nosso pensamento bom, a Terra melhora automaticamente. Então, a Terra só vai ser esse mundo, né, de regeneração tão esperado por todos nós, quando nós mudarmos a maneira de agir, quando nós mudarmos a maneira de pensar, quando nós encararmos que é necessário servir, que é o servir é que vai aplacando o nosso egoísmo exacerbado, que temos de monte isso, né? O orgulho, a vaidade. Então, essa ferramenta de servir é uma das mais importantes que nós temos para o nosso crescimento. E servir não só dentro de casa, mas também o próximo em geral. Pequenas ações que nós fazemos em benefício do bem comum. É, até um vídeo que passa de vez que as professoras fizeram essa experiência de jogaram uma lata no meio do pátio e todo mundo passava e chutava essa lata de lado, outro um passava, o outro pulava, o outro ignorava, o outro desviava o caminho. Ela só parou de filmar quando um aluno abaixou e pegou a lata e pôs no canto ali. Então, olha, muitas vezes o servir é isso. Às vezes nós passamos por algum lugar, tem uma torneira aberta, que alguém esqueceu aberto lá, ou não apertou direito, tal, a torneira tá lá pingando, a gente vai. Ah, não é problema meu. É o problema da água do planeta, né? Então é problema nosso, sim. Ou qualquer outro tipo de coisa, que às vezes a gente vê uma coisa no chão, dentro da nossa casa. Uma blusa, um brinquedo, alguma coisa no chão, a gente desvia e não pega. Passa um, passa dois, todo mundo passa e ninguém pega. Então, essa predisposição que nós temos que ter de servir ao bem comum, do conforto da casa, de evitar o perigo, de evitar uma queda de alguém, ele é um ato de serviço. São pequeninas coisas que nós temos que aprender a não ignorar, e sim a deixar sair de dentro de nós. Abaixa, pega. Ou tá sujo, limpa. Tá aberto, fecha. Tem tantas coisas que nós podemos fazer. A luz acesa. Isso então saiu do cômodo com fazer uma revisão na casa de vez em quando, apagando todas as luzes. Então, servir, o Emmanuel fala isso numa das mensagens dele, né? Servir é a melhor maneira que nós temos de aprender a crescer, a ser bons, a ser caridosos. Quando nós servimos, os pequenos atos de servir, nós desenvolvemos a tão sonhada humildade que nós não temos. Eu aprendi de uma palavra de um mentor que nós não temos nenhuma virtude, não temos nenhuma virtude completa, senão nós não estaríamos aqui. Nenhuma virtude. O que nós temos são pequenas sementinhas de algumas das virtudes. A humildade é uma delas, né? Então, claro, se nós queremos crescer espiritualmente, queremos merecer ficar na terra de regeneração, primeira coisa, combater o orgulho, desenvolver a humildade. Que quando você combate o orgulho, você desenvolve a humildade. Exercitar a fraternidade, aprender a amar despretensiosamente, sem interesse. E quando nós servimos, nós estamos aprendendo a amar. Então, esse serviço sincero, sem esperar recompensa, elogio, rede social, curtidas.
o anonimato, né? Quando nós estamos nesse anonimato, eles nos transforma tanto quem recebe quanto quem pratica. Porque aí as pessoas estão vendo que você se abaixou para pegar a latinha que estava lá, que poderia causar um acidente e pôs de lado. Ah, mas eu não vou catar lixo na rua. Não, é diferente, né? Não é nem para ter lixo na rua, né? Mas se nós tivermos ali a oportunidade de evitar um acidente, alguma coisa, por que não recolher, né? Então, no nosso dia a dia, dá para fazer essas coisas. Nós podemos fazer essas pequenas ações de servir. Nós já falamos, escutar alguém necessitado, ter paciência no telefone, que às vezes a gente não tem, né? Já vai cortando a ligação. Quantas vezes nós nem precisamos falar nada, a pessoa só quer desabafar, mas nós podemos dar uma palavra de esperança, encaminhar o pensamento dessa pessoa em direção a um caminho de mais esperança. E uma coisa que está muito difícil hoje em dia de nós fazermos é cooperar nas tarefas da nossa casa. A gente deixa tudo nas costas da mulher ou da mãe ou do pai. Não, nós temos que cooperar. A casa é de todo mundo, de todos que habitam ali. Todos que moram naquela casa têm obrigação, dever e responsabilidade de fazer alguma coisa. Então, de preferência, de cuidar de si próprio e das suas próprias coisas. Então, é do seu quarto, dos seus objetos, às vezes da sua alimentação, da sua roupa, da sua presença. O André Luiz fala no Sinal Verde que nós temos que é um livrinho, o Sinal Verde, né? Que nós temos que conviver na casa sem atrapalhar as pessoas. Que às vezes um filho, para sair, ele movimenta a casa inteira, derruba tudo, larga tudo, é pai, é mãe, é todo mundo ajudando, só porque ele precisa sair em determinado horário. Então, lá o André fala muito sabiamente, né? Não seja estorvo na vida das pessoas. Se você tiver que sair, saia no equilíbrio, no silêncio. Até isso os espíritos vêm nos ensinar, né? Nós podemos também servir a nossa comunidade cristã, onde nós estivermos, seja na casa espírita, seja na igreja, seja aonde você congrega, onde você atua, onde você vai cuidar da sua parte espiritual, ali também é o lugar de servir. É o serviço voluntário, desinteressado, que não recebe. Então, sempre há tarefas para fazer nessas comunidades. Sempre há alguém precisando de alguma coisa, ou para arrumar, ou para ajeitar, ou para limpar, ou para cooperar nas tarefas da casa, por mais humilde que sejam as tarefas. Lembra da bacia e da água de Jesus? Toda tarefa, ela é grandiosa, principalmente dentro das comunidades espirituais onde nós atuamos, de qualquer modalidade. E nós vamos enfrentar dificuldades, às vezes, nessas comunidades, né? Então, também é uma forma de você servir quando você encara as dificuldades do exercício do serviço com humildade e caridade também, porque em algum momento nós teremos dificuldades de servir, empecilhos, pessoas que é, discordam. Então, vamos ser pacientes diante das dificuldades alheias, né? Que impedem, às vezes, o nosso servir. Vamos ter. Jesus nunca pediu grandes coisas para a gente fazer. Ele sabia das nossas limitações. Ele sabia das nossas necessidades. Ele só pediu que nós aprendêssemos com humildade a amar e servir. Isso todos nós podemos fazer. Então, quando ele chega e fala: quem quiser ser o maior, seja o que serve. Jesus vem apresentando um caminho que nos leva à felicidade. Porque quando nós crescemos espiritualmente, nós estamos em direção à felicidade. E não procurar se exaltação do mundo, aparecer, reconhecer. Não. Sirva simplesmente. Enquanto o mundo exalta, o evangelho reconhece aquele que serve. O mundo valoriza grandes posições.
Jesus valoriza o que sai do coração. Então vamos refletir essa semana, né? Quando tivermos oportunidade de fazer um pequeno ato, uma pequena ação em benefício das pessoas ao nosso redor. Eu estou buscando apenas reconhecimento ou estou me dispondo a servir realmente? E Jesus mostra sempre que o maior na presença de Deus não é aquele que acumulou grandes títulos, grandes homenagens, grandes presenças, importantes na terra, não. É aquele que mais amou e aquele que soube servir. Isso vai ter importância, porque quando nós chegarmos, do lado de lá, somente isso é que vai valer, não posições, não, bens materiais, não feitos reconhecidos. Claro, as nossas ações são reconhecidas, sim, mas se elas forem feitas com amor. E aquele que serve caminha à frente do que apenas faz maquinalmente, de má vontade. Boa vontade, paciência e serviço sempre. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, agora e sempre. E com essas reflexões que fortaleceram tanto o nosso espírito, continuando nesse clima de gratidão, nós vamos nos unindo a essa espiritualidade amiga, buscando fazermos o bem. E Jesus só pede que nós ofereçamos o nosso coração, doando amor, que a nossa vontade possa ser canalizada nesse objetivo de levarmos uma vibração de amor, de paz, de força, de saúde a toda a humanidade necessitada. É um exercício que nos faz tão bem, que renova as nossas energias. E é por isso que Jesus recomendou tanto que nós orássemos, porque a oração nos dá essa força tão necessária. E assim, meus queridos, nós vamos orando, vibrando amor pelo nosso planeta, que passa por esses momentos tão difíceis, que haja discernimento, que as pessoas possam abrir seus corações para os ensinamentos das verdades divinas, procurando pautar o seu comportamento no bem, na ética, na moral, no respeito, que possamos levar o nosso abraço a todos aqueles que estão tristes, depressivos, sem esperança, sentindo a vida vazia, que eles possam encontrar a alegria de viver, que possam encontrar na presença de Deus a força que necessitam para perseverar. Vamos vibrando união e fraternidade, respeito em todos os locais de trabalho, em todos os grupos sociais, nos lares, que as famílias se ajudem, se compreendam. Vamos vibrando muito discernimento a todos aqueles que estão tão equivocados e espalham notícias falsas, deturpando valores, que essas pessoas possam cair em si e perceber o engano em que se encontram. Que nós também possamos ter lucidez para percebermos os nossos enganos e corrigir a nossa rota. Vibremos para que todos os trabalhadores do bem perseverem, realizando as suas tarefas em benefício do próximo, que as dificuldades possam ser vencidas e que os corações possam ser tocados a fazer parte desse grupo de caridade. Vibremos para que todas as pessoas se unam em torno da verdade, que todas as religiões, filosofias possam levar o esclarecimento necessário para a libertação de todos.
Aos dirigentes de nações, vibremos discernimento, ética, para que possam realizar as suas tarefas de acordo com a vontade de Deus. Vibrando por todos os jovens, para que sejam encaminhados, orientados, conduzidos no caminho do bem, por todos aqueles que já estão se deixando levar pelas ilusões dos vícios, do sexo inadequado, de tantos comportamentos desregrados, que possam ter pessoas que os ajudem a perceber o erro e retornar à caminhada do equilíbrio. Pedimos, Senhor, pelos nossos amigos, pelos nossos entes queridos, para que possam receber o que necessitam para o seu fortalecimento físico, mental e espiritual. Pedimos pelos nossos locais de trabalho, pelos nossos lares e por nós mesmos, que possamos nos fortalecer no bem, no amor, na coragem, na alegria de viver. E que nesse instante, Senhor Jesus, nós possamos estar de coração aberto para recebermos dos teus mensageiros o passe que irá nos reabilitar, nos fortalecer, nos amparar. Que nesse instante, esse irmão espiritual que se aproxima de nós possa nos envolver em vibrações intensas de amor, de paz, de renovação, de equilíbrio. Que esses fluidos intensos possam tocar o nosso corpo físico e serem distribuídos a todas as nossas células, recuperando células doentes, reorganizando todo o nosso funcionamento orgânico. E assim todas aquelas regiões que se apresentam deficientes possam se reajustar e encontrar a harmonia e a saúde. Que nós também possamos receber essas energias no nosso corpo espiritual, que ele se fortaleça, se equilibre, e também a nossa mente, que tenhamos pensamentos positivos, que sejamos otimistas, que a fé possa envolver o nosso coração, que a esperança, a alegria de viver, a coragem, o bom ânimo possam estar sempre presentes em nossa caminhada. Que nós possamos ter gratidão por tudo que temos, pelo que somos, e que possamos continuar perseverantes no aprendizado dos ensinamentos de Jesus, na vivência desses ensinamentos. Que esta água que está aqui ao nosso lado possa receber esses fluidos salutares, e ao ingerirmos esses fluidos se transformem no remédio necessário para as nossas necessidades. E assim, Jesus, nós nos despedimos no dia de hoje, com a certeza do seu amparo, do seu auxílio, que nós possamos perseverar na vigilância dos nossos pensamentos, na oração, na fé, no trabalho do bem, sempre nos lembrando de que servir é o melhor caminho para a nossa felicidade. Que em teu nome, Jesus, em nome de Deus, de toda a equipe espiritual aqui presentes, nós possamos nos despedir e que essas energias fortalecedoras estejam nos abastecendo até uma próxima oportunidade. Graças a Deus. Que assim seja. Muita paz e até a próxima semana.